Brazão contra atos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e de seus membros, que supostamente contrariam a norma constitucional, regimental e do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Do presente recurso, o recorrente requer que seja declarada a nulidade do processo disciplinar número 4, 2024, pelos seguintes fatos. 1. Imparcialidade da relatora. O recurso questiona a imparcialidade da deputada Jaque Rocha, que atuou como relatora do caso, apontando suas publicações em redes sociais que sugeriam apoio à cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão antes de assumir a relatoria. Isso, segundo a defesa, violaria a garantia de imparcialidade prevista na Constituição e em tratados internacionais. Eu gostaria de fazer um registro inicial, sobretudo tendo em vista que o deputado Chiquinho Brazão não conseguiu se fazer presente nesta sessão, está em audiência no Supremo Tribunal Federal, para dizer, senhor presidente, inicialmente que há um parlamentar inocente preso e na iminência de perder o seu mandato parlamentar. Isso tudo com fundamento na palavra de um sicário profissional, um dos maiores matadores do Brasil. É muito provável que eu seja questionado, mas e o relatório da Polícia Federal de 479 páginas? Dessas 479 páginas, após 30 dias de audiência no Supremo, é provável que não tenham sobrado 10. Né? A palavra do assassino profissional que tem se beneficiado da tragédia tem sido desmentida dia após dia. Este processo de verificação da postura, que aqui se tentam apartar o senhor Chiquinho Brazão das próprias milícias, e os fatos negam isso? Os fatos, mais uma vez, negam isso. Há um açoite de fatos aqui. Esse recurso é um açoite dos fatos, é uma negação da própria construção de todo esse processo, que teve a investigação da Polícia Federal, e que teve a condição de denunciado da própria pessoa, e que esta casa se posicionou, à época, pela manutenção da prisão, e aqui reafirmo, entendendo que havia um crime continuado. E por isso essa casa se posicionou na perspectiva da manutenção da própria prisão do parlamentar. Absoluta, do seu próprio voto, do seu parecer, que atesta aquilo que é absolutamente evidente, de que não houve qualquer tipo de vício no Conselho de Ética acerca deste caso. A larga margem, inclusive, de aprovação da cassação pelo Conselho de Ética, ela atesta isso. E os argumentos que são postos, primeiro, aqui nós não estamos discutindo o mérito da proposição, como o seu voto mesmo expressa. Quando se fala de anterioridade, está se entrando no mérito da discussão. Então, portanto, aqui não nos cabe entrar no mérito, mas mesmo esta discussão da anterioridade, ela, de certa forma, já tem uma posição desta casa. Porque foi o mesmo argumento utilizado para que não se considerasse a prisão como uma prisão em flagrante e, portanto, que não se justificava a prisão do próprio parlamentar. Naquela ocasião, foi muito argumentado que, pelo todo o procedimento da Polícia Federal, todas as investigações, aqui já bem atestadas e lembradas pelo deputado Chico Alencar, havia um crime continuado. Então, portanto, o flagrante, esta casa deliberou sobre ele. Ela, portanto, ao refutar que a prisão não tinha sido em flagrante, ela se posiciona de forma peremptória acerca da própria anterioridade. E aqui se fala, inclusive, do tamanho da pena. Nós estamos falando de um assassinato. Nós estamos falando de homicídios. Nós estamos falando de uma violência política de gênero. Uma violência política de gênero que não pode ser aceita e que levou no seu caráter extremo ao assassinato de uma parlamentar e de um seu motorista. Nós estamos falando aqui de crime contra a vida. Crime contra a vida. Nós estamos falando aqui de que divergências políticas ou de interesse levaram a que houvesse um assassinato. Nós estamos falando disso. O que significa você não atestar que há necessidade de cassar um mandato com tamanhas evidências atestadas em um amplo processo de investigação que apontam como o parlamentar como mandante de um crime bárbaro que merece de cada uma e cada um de nós uma posição absolutamente dura para que não se cubra esta casa com o manto da impunidade. Portanto, tem razão Vossa Excelência ao atestar a gravidade do delito e a gravidade das acusações que foram postas acerca do parlamentar. E aqui vem e se fala que houve uma parcialidade da relatora. Os fatos desmentem isso. Aqui foi dito e se mostrou uma placa da relatora que dizia Brazão na prisão. Nós tivemos vários parlamentares, deputado Chico lembra disso, que aqui foram a favor do relaxamento da prisão, mas que diziam que iriam votar
pela cassação a se confirmar todo o processo de investigação que estava posto. Que diziam, não, nós somos contra a prisão, somos a favor do relaxamento, mas nós queremos um tratamento duro para o parlamentar. Então, o fato da pessoa ser a favor ou não da prisão não significa que já emita ali uma posição acerca da própria cassação. E aqui o que se fala sobre a mensagem da deputada, ela diz, em outros casos, o envio foi em menos de 24 horas da Secretaria-Geral para o Conselho de Ética. A demora da Câmara em se pronunciar mancha a imagem da própria Câmara Federal. Ela exige celeridade, não na cassação, exige celeridade na avaliação da representação. E ela cita de forma muito, até o momento a Secretaria-Geral não repassou a representação do PSOL para o Conselho de Ética. É isso que está claro. Ela exige a celeridade do processo. E aqui, disse bem o deputado Chico Alencar, que a relatora na condição de relatora, isso tudo foi anterior à condição de relatora. Ou seja, ela não era relatora da matéria quando se posicionou. Aliás, ela exige aqui celeridade para encaminhar a representação para o Conselho de Ética. Portanto, para que a Câmara comece a investigar uma quebra de decoro, que em verdade não é o decoro só do parlamentar, é o decoro do parlamento. É o decoro do parlamento. Aqui ela prima pela imagem da própria Câmara. É o decoro do parlamento que é atingido quando um dos seus membros age de forma incompatível com a própria legislação ou com o próprio respeito ao ser humano e à própria vida. Então, portanto, a relatora foi impecável na condição de relatora. Impecável na condição de relatora. E a partir dali não se pode atestar por os fatos que aqui foram postos de que ela teria uma parcialidade. Aliás, esta foi uma tentativa da própria defesa, no próprio Conselho de Ética, que foi prontamente refutada. Aí aqui se argumenta não houve o direito ao contraditório ou o direito à ampla defesa. Os fatos negam isso. Os fatos negam isso. Aqui se queria ferir o próprio regimento e impor uma obrigatoriedade ou uma convocação do Conselho de Ética para as testemunhas que não tem qualquer tipo de respaldo no próprio regimento da Casa ou no Conselho de Ética. Se as testemunhas não se sentiram à vontade para ir ao Conselho de Ética fazer a defesa do senhor Brazão, não foi em função do cerceamento, porque não houve cerceamento da defesa. Se possibilitou, inclusive, a substituição das testemunhas de defesa. E se possibilitou em todo momento que a defesa se posicionasse. Que a defesa se posicionasse acerca do caso. Agora, se as pessoas não se sentiram confortáveis ou não quiseram fazer os seus depoimentos favoráveis ao senhor Brazão, a responsabilidade não é do Conselho de Ética. Não é. Seria diferente se o Conselho de Ética tivesse cesseado a ampla defesa, se tivesse cesseado o comparecimento das testemunhas, mas foi a própria vontade de cada uma dessas testemunhas que foram arroladas para defender o senhor Brazão, foi a vontade delas de não se posicionar no Conselho de Ética a favor do senhor Brazão, que fez com que elas não comparecessem. Isso não pode ser argumento para que se busque anular um processo que, na nomeação da relatoria, seguiu-se absolutamente de forma concreta e estrita, se seguiu o que está nos próprios ditames da Casa, ou do próprio Código de Ética. Se nomeou uma relatora que manteve a sua imparcialidade na condição de relatora, que a partir daí avaliou todo o processo de desenvolvimento a partir de todos os dados postos, que veja, nós sabemos que o processo na Câmara Legislativa de quebra de decoro, ele não é igual a um processo judicial. O relator já falou isso no seu parecer. No processo judicial, exigem-se outras condições que nós não temos aqui no julgamento da própria Câmara, que é um julgamento que se dá com uma característica de defesa, disse bem o relator, não só do parlamento, mas ao defender o parlamento, defender a própria democracia. Portanto, posturas como essa, ou acusações como essas, atentam contra a própria democracia e contra o próprio parlamento, se não tiver uma resposta deste mesmo parlamento, que tem o dever e o poder de estabelecer o seu julgamento e as suas conclusões acerca do que está posto. Mas não é só isso. Este processo de verificação da postura, que aqui se tentam apartar o senhor Chiquinho Brazão das próprias milícias, e os fatos negam isso, os fatos, mais uma vez, negam isso. Há um açoite de fatos aqui. Esse recurso é um açoite dos fatos, é uma negação da própria construção de todo esse processo, que teve a investigação da Polícia Federal e
e que teve a condição de denunciado da própria pessoa e que esta casa se posicionou, à época, pela manutenção da prisão, e aqui reafirmo, entendendo que havia um crime continuado. E por isso essa casa se posicionou na perspectiva da manutenção da própria prisão do parlamentar. É bom lembrar que a nossa representação do PSOL contra o deputado Chiquinho Brazão é de 27 de março. Esse plenário da CCJ e o plenário geral da Casa decidiu pela manutenção da prisão do deputado no dia 10 de abril. A relatoria foi escolhida da maneira mais legítima, cristalina e regimental no dia 26 de abril. Então, até então, a deputada não estava impedida ética e politicamente de manifestar suas ideias sobre qualquer fato, ainda mais um fato rumoroso como esse. Está a defesa do deputado Chiquinho Brazão a dizer que ela não poderia manifestar posição publicamente sobre a detenção de um parlamentar, que ia ser objeto de apreciação desse colegiado aqui do plenário. Ora, queriam caçar a Jaque Rocha do seu direito de manifestar uma opinião, isso inviabilizou a posição dela. Então, talvez ninguém pudesse ser relator desse caso, porque todos, no voto em plenário, manifestaram posição. Então, essa acusação, digamos, é completamente extemporânea. E vou dar um testemunho pessoal. A partir do momento em que foi escolhida como relatora, como a deputada Jaque é de primeiro mandato, e eu tenho larga experiência, inclusive, aqui no Conselho de Ética, e tenho relações de proximidade com ela, a procurei. Ela não me atendeu. Foi mal educada, até entre aspas. Se fechou em copas. Eu vi gente da imprensa, não sei se estão aqui, falando, a gente quer falar com a Jaque, naquele intuito, né, investigativo correto de querer dar um furo, antecipar alguma coisa. Ela, repito, se fechou em copas. E eu nunca vi isso. Quase que não dava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para a gente, porque estava ciosa da grandiosidade e da gravidade da sua tarefa. Portanto, imparcialidade sobrou. Mas quem não pode ser relator de um caso? Está claro. O Código de Ética e Decoro Parlamentar estabelece 3 impedimentos para aquele que, por sorteio, em lista tríplice e a partir de uma designação do presidente do Conselho de Ética, que não pode ser acusado de parcial, e no Boja ele está sendo acusado de parcial, não pode ser relator de qualquer caso parlamentar que pertença ao partido ou bloco parlamentar do deputado representado. Jaque Rocha é da Federação PT, PCdoB, PV. A representação é do PSOL. Segundo, não pode pertencer ao mesmo Estado. A deputada Jaque Rocha é do Espírito Santo. O representado é do Rio de Janeiro. E ela, portanto, não pertence ao PSOL. Então, não há nenhum impedimento. Sim, nem ao União Brasil à época, logo depois, aliás, no mesmo dia, de forma até sumária, pela gravidade do fato, o deputado Chiquinho Brazão foi afastado do União Brasil. Portanto, ela tinha plenas condições e exerceu com isenção, equilíbrio, discrição a sua função de relatora. A outra questão que a defesa traz aqui, a ausência das testemunhas. Primeiro, eu quero agradecer à defesa que está sugerindo que nós, colegas deputados, presidenta Bia, incorporemos a possibilidade da intimação de testemunhas em processos disciplinares do Conselho de Ética. Isso vigora, por exemplo, nas comissões parlamentares de inquérito. Aqui nós estamos num processo judicialiforme, juspolítico, não é um processo da justiça, nem um processo criminal propriamente dito, mas podemos, fica como sugestão, talvez o que se aproveite do recurso seja isso. Quem sabe devamos poder, mas para isso precisa garantir regimentalmente, não é aqui por vontade nossa agora, a convocação de testemunhas. Muitas negaram. Eu não entendi porque a defesa, e o doutor Murilo até acrescentou, corrigiu de uma certa forma, disse no seu texto que apenas 3 das 14 testemunhas arroladas prestaram depoimentos. Não foram 3. Objetivamente, depois, com algumas negativas, substituição de nomes, o Conselho de Ética e a presidência do Conselho foram generosos e muito largos nisso, dos prazos até para substituir testemunhas, porque muita gente fugiu dessa questão, como o diabo da cruz, desde a ex-procuradora Raquel Doge ao ex-prefeito Eduardo Paes. Ninguém quis vir, mas não foram 3 testemunhas. Nós levantamos aqui, foram 7 da defesa. Então, um placar largo em favor da defesa em termos de depoimentos
lá no Conselho de Ética. Então não houve cerceamento de defesa, violação dos princípios do contraditório de maneira alguma. Só não foi falar quem não quis. Eu, que estive participando de todas as oitivas, ouvi a exaustão argumentos em defesa do deputado Chiquinho Brazão. Agora, a relatora ela vai acolher isso ou não, ela tem essa função. E dizer que ela também não fez menção a nenhuma das manifestações de testemunhas de defesa não é verdade. Que eu me recorde, por exemplo, o delegado Rivaldo Barbosa, ainda preso, ele é mencionado pela relatora, sim. E outros depoimentos foram meramente laudatórios do trabalho do Chiquinho Brazão. Eu ouvi várias testemunhas arroladas pela defesa que disseram, olha, sobre o fato em si eu não posso dizer nada, mas lá atrás, no convívio, para cá, para lá, sempre fui muito amigo, Chiquinho Brazão sempre foi muito boa praça, muito próximo, isso, aquilo. Bom, do ponto de vista do objetivo, da objetividade da representação, isso contribui pouco. E, por fim, a anterioridade do fato. Isso é uma polêmica, é uma discussão. Eu tenho até minha posição própria em relação a isso. Tudo que repercute no momento presente deve ser considerado, até porque muitas vezes a postura do ainda não parlamentar federal, ela sendo desconhecida, não podia ser apreciada sequer por aqueles que lhe deram mandato. Então, quando esse assunto vem à baila, isso deve ser sim objeto de avaliação, de interpretação, mas quero lembrar aqui o relatório da Polícia Federal em relação a essa questão de anterioridade dos fatos ao mandato e de permanência de fatos pretéritos no esboço, no arcabouço, na moldura do mandato. Aprovado por 57 votos favoráveis e 2 votos contrários.